Oi, gente, eu sou a Luísa e esse é o meu talk show da minha prova que eu vou ter. Eu queria fazer um brainstorming aqui e aí eu vou aproveitar e vou botar isso também no YouTube. Às vezes eu tô falando merda, às vezes eu tô falando a verdade, mas o que interessa é que às vezes não interessa na verdade. Eu não tô nem aí se isso vai ajudar ou prejudicar você que tá vendo. Eu só quero que isso me ajude. Então eu vou pôr os meus pensamentos pra ver se eu consigo organizar eles de uma forma melhor. Fato é que a minha prova é de dinâmica, só que eu já tive uma prova de sinótica que falou um pouco sobre esse assunto e eu consegui estudar sobre ele um pouquinho melhor. E agora eu acho que eu consegui chegar numa conclusão realmente sólida sobre o que está acontecendo. O que acontece? Tem algumas aproximações de vento que a gente usa para poder chegar em resultados de intensidade do vento e tudo mais, que são bem parecidos com o que realmente está acontecendo. Até porque são aproximações. Eu acabei de descrever o que significa aproximação para você. Enfim, o que interessa é que existem dois tipos de ventos, que é o vento geostrófico e o vento gradiente, que eles são um pouco mais estudados, porque eles são equilíbrios entre forças, e essas forças, no caso do vento geostrófico, é a força do gradiente de pressão e a força de Coriolis, e o vento gradiente, você bota uma força a mais, que é a força gradiente, força centrífuga, que é a força que aponta para fora. Ok. Isso é um ponto muito importante que vai ser tocado depois, mas enquanto isso, eu vou pegar uma água para tomar. Peraí que eu tô com a boca seca já. Pra gente poder calcular qualquer movimento, qualquer variação no movimento, peraí. Enfim, vou seguindo aqui, se eu tiver errada, que se foda também. Para você calcular qualquer variação no movimento, você precisa de dois pontos de vista do que está acontecendo. A variação total, que é o que você quer, a gente chama de derivada material, que é a derivada lagrangiana. E ela é a soma de duas coisas. Ela é o que está interferindo para a sua variação no ponto que você está, e o que está interferindo para a sua variação do que está vindo até você. A que está no ponto que você está, a gente chama de derivada euleriana, ou a derivada local, que é a variação local, o que está interferindo para a tua variação localmente. E o que está vindo, que está interferindo na sua variação também, a gente chama de termo advectivo, porque está chegando. Show! Isso é para variação, qualquer variação que você tem. Você tem esses dois termos que somam para a variação total. Quando você está falando de variação no vento, variação temporal no vento, vento é o quê? É a velocidade do ar. Variação temporal da velocidade no ar. O que é isso? É a aceleração. E o que é a aceleração, senão a soma das forças resultantes? Show! Quais são as forças resultantes que a gente tem que atuam em qualquer movimento da atmosfera? Tem as forças essenciais, fundamentais. Tem as forças fundamentais, que são força gradiente de pressão, não sei, umas forças aí, e tem umas forças também devido ao movimento. Na verdade eu sei, gente, eu só tô com muita preguiça de pensar aqui. Mas tem essas forças fundamentais e tem as forças que são devidas ao movimento da Terra, e pela Terra ser uma esfera também, né? Então, por exemplo, a força de Coriolis, ela é uma força que não é uma força real, ela é uma força que só existe na nossa cabeça para corrigir o nosso ponto de vista, que é um ponto de vista que está rotacionando com a Terra. Né? E também a força centrífuga, que é uma força que aponta para fora. Essa força não existe. Ela está ali para corrigir a força centrípeta, que a gente não vê, mas ela existe para o ponto de vista de fora da Terra, que é o ponto de vista que está vendo a Terra rotacionar. Mas a gente não está nesse ponto de vista. Então não interessa para a gente. O que interessa para a gente é a força centrífuga, que a gente vai usar para corrigir, para que a segunda lei de Newton faça sentido. Segunda lei de Newton? Primeira? Alguma lei de Newton tem que fazer sentido, gente. Só para não pagar de idiota, eu peguei uma ajuda aqui para poder falar com certeza quais são as forças fundamentais, né? Que são a força do gradiente de pressão, a força gravitacional, que é diferente da força da gravidade. A força da gravidade é uma junção
de uma força fundamental com uma força que não existe, que é a força que a gente usa para poder fazer com que a lei de Newton fique... esqueci a palavra, porra. Porque ela... Ai, gente, para que ela valha. Valha? Não sei. Enfim, a força gradiente de pressão, força gravitacional e a força viscosa, que é a força de atrito entre uma camada e outra. Essas são as forças fundamentais. E aí tem aquelas forças não inerciais, né, que eu acabei de ver aqui para poder falar com um nome mais legal, forças não inerciais, que são as forças de referencial não inercial, que são a gente, né? Porque a gente não tá no referencial parado, o nosso referencial tá se movendo. Enfim, e aí você vai somando essas forças aí e você chega num cálculo da derivada material, que é aquela que eu mencionei antes, da velocidade do vento, né? E você tem que ela é uma somatória de forças, que essa somatória de forças dentro dela é uma outra somatória de forças das forças não inerciais com as forças fundamentais. E, enfim, tudo, gente, é tudo soma de soma de soma de soma, soma de soma de soma. Ok. Aí a gente tem esses dois ventos que a gente estuda bastante, que é o vento geostrófico e o vento gradiente, que eles são aproximações. Então, para o vento geostrófico, a gente joga fora um monte de coisa. Por exemplo, a gente vai jogar fora a força do atrito, o atrito não vai importar pra gente. E a gente vai jogar fora também a força gravitacional, porque a gente vai estar olhando num plano horizontal, não num plano vertical. Então, no plano horizontal, a força gravitacional ela é a mesma para todos os pontos. Então, foda-se ela. Ela vai ser... eu posso estar falando muita merda aqui, gente. Whatever. Enfim, a gente vai excluir todas essas forças e o que interessa é que a gente vai ficar com duas únicas forças, que é a força do gradiente de pressão equilibrada com a força de Coriolis. Esse é o vento gradiente. E aí você tem o vento... Não, esse é o vento... Nossa, eu falei muita merda. Esse é o vento geostrófico. O vento gradiente, ele é o vento geostrófico com um adicional da força a força centrífuga. E aí, ok. Vamos estudar agora o vento gradiente. Foda-se o vento geostrófico, eu não tô aqui pra falar dele. Eu tô aqui pra falar do vento gradiente. Se eu errar alguma coisa do vento geostrófico, foda-se, no final eu vou acertar o vento gradiente e é isso que importa. Depois eu falo mais sobre o vento gradiente, vento geostrófico. Ai, é muita coisa. Puta que pariu, gente. Para de se mover a atmosfera. Para fazer o cálculo do vento gradiente, você soma essas três forças, porque elas estão em balanço. Então, se elas estão em balanço, a força resultante delas é 0. Elas não têm aceleração. A força resultante é 0. Soma elas. E aí você vai jogando V aqui, F ali, R ali, não sei o que ali. E você chega numa fórmula que você consegue aplicar a Bhaskara. Aplica a Bhaskara ali e você vai ter várias opções da tua velocidade, que é o que você quer, né? É a velocidade. E aí é que tá o negócio. Essas várias opções da velocidade, algumas delas não são aceitas porque são não físicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o teu vento é menor do que 0. Não existe vento escalar menor do que 0. Porque o escalar é sempre maior do que 0, né? A gente não tá falando de vetor, a gente tá falando do escalar aqui. Então, o escalar dele vai ter que ser sempre positivo. Show! Então, você anula qualquer resposta que você tiver, que você obter, a partir dos seus cálculos ali, fazendo as opções das raízes e tudo mais. Tira todas aquelas que tem, que geram um vento gradiente menor do que 0. E aí você vai ficar com algumas opções. Eu queria falar, em particular, sobre fixando algumas coisas, né? Vamos fixar, então, primeiro, o R positivo. O R é uma variávelzinha que ela vai dizer se o seu movimento é horário ou anti-horário. E o seu R positivo é um movimento anti-horário. Eu só quero achar onde é que eu botei essa porra. Achei. O teu R positivo é um R horário. Anti-horário. E aí, enfim. Aí você vai fazer... Tá, para R positivo fixou. F, que é o parâmetro de Coriolis, vai ser maior do que 0. Fixa também. Maior do que 0, você está no hemisfério norte. Ok. Você está no hemisfério norte. Aí outra coisa que pode variar também, que é a última delas, é a força gradiente de pressão. Se a força de gradiente de pressão é positiva,
Isso quer dizer que o gradiente de pressão está para o outro lado. Então, aqui a gente vai falar que quando o gradiente de pressão está para cá, ele está indicando uma área de alta pressão, porque ele está apontando para a área de alta pressão e o centro, no caso, é onde ele está apontando, está com maior pressão. O teu eixo de coordenadas está aqui assim, piriri, piriri, pororó. Então, você tem uma área de alta pressão no hemisfério norte, girando anti-horário. Girando anti-horário no hemisfério norte, uma área de baixa pressão. Alta pressão. Gente, olha só como é que eu me enrolo. Peraí. Olha só. Isso já tá errado, né? Porque alta pressão no hemisfério norte gira horário. Só que você tá pegando o movimento anti-horário. Então já tá errado por si só. Só que, para além disso, as raízes deram todas negativas. Então você não vai usar essa. Próxima. F maior do que 0. Hemisfério norte ainda. Mas agora, a sua força gradiente de pressão, ela é negativa. Ou seja, ela tá pra cá. Né? Porque o seu eixo de coordenada tá assim. Então, se a força gradiente de pressão tá pra cá, significa que o gradiente, tá pra cá. Logo, ele tá apontando pra alta, que tá pra cá. Você tá falando de uma baixa, porque o teu centro tá aqui. Então, você tá falando de uma baixa. Uma baixa pressão com R positivo, então baixa pressão no movimento anti-horário. Se é uma baixa no movimento anti-horário, a gente tem que estar no hemisfério norte. Estamos no hemisfério norte? Estamos no hemisfério norte. Então, ok. Vamos verificar as raízes. Você vai verificar as raízes e você vai descobrir que só tem uma raiz que é fisicamente aceita, que dá um V maior do que 0, que é uma raiz positiva. Show! Essa é a tua baixa regular. Ok. Vamos para a próxima. Agora a gente vai botar um F negativo. E aqui é que complica. Porque, preste atenção, foi aqui que eu tive meu brainstorming. Porque eu não tava entendendo, porque, nossa, por que isso daqui é anômalo e não sei o que? Ai, gente, não faz sentido. Calma, que eu vou te explicar. Eu não sei se eu tô certa, mas eu vou te explicar. O teu F é menor do que 0, ou seja, você tá no hemisfério sul. O teu R é maior do que 0. Você tá analisando o movimento anti-horário. No hemisfério sul, movimento anti-horário significa uma alta. Anti-horário alta. Anti-horário é assim. Anti-horário alta. Tá girando assim. Pra vocês vai estar, acho que, mirrored. Enfim, foda-se vocês. Nossa. Alta, hemisfério sul, anti-horário. Até então, tudo bem. Você vai fazer os cálculos e você vai ver que as duas raízes, tanto a positiva quanto a negativa, são fisicamente aceitas. Isso para o caso do hemisfério sul, um centro de alta pressão com um movimento anti-horário. Ok, as duas raízes são aceitas. Quando as duas raízes são aceitas, você vai ter duas altas aceitas. Uma alta com um giro muito intenso e uma alta com um giro um pouco menos intenso. Como que eu sei disso? O teu V é o quê? É um termo tal mais ou menos a raiz tal. Esse seu termo tal, antes da raiz, ele é menos FR sobre 2. F é negativo. R é positivo. Negativo com positivo dá negativo. Só que esse termo, ele é negativo. Então, no final das contas, tem um termo positivo ali. Se você tem um termo positivo e você adiciona uma coisa a ele, ou seja, você está falando de uma raiz positiva, você vai ter um V maior do que ele seria. Agora, preste bem atenção. O vento gradiente é o equilíbrio do vento geostrófico, né, normal, com a força gradiente, com a força centrífuga. Só que você tem uma velocidade maior do que o normal. Ela está mais intensa do que o normal. A força gradiente de pressão, ela não é alterada pela velocidade, porque ela só precisa do gradiente de pressão. Agora, a força de Coriolis e a força centrífuga, elas são duas forças que precisam, que alteram junto com a velocidade. Então, se você altera a velocidade, você vai alterar essas duas forças. Só que elas alteram de maneiras diferentes. Se você altera um mesmo valor de velocidade para os dois, né, porque são a mesma velocidade que você está medindo nos dois, a força de
Coriolis vai aumentar muito mais devagar do que a força centrífuga. Porque a força centrífuga, ela é proporcional ao quadrado de V. Ou seja, se V aumenta, ela está aumentando muito mais a força, ela está aumentando muito mais rápido, na verdade, não é muito mais, é muito mais rápido a força centrífuga do que a força de Coriolis. Então, a força de centrífuga, ela cresce mais rápida do que a força de Coriolis. Ok. Monta o teu desenho da tua alta. Você tem a tua velocidade ela tá pra cá, né? A tua alta é minha cabeça, por exemplo. Então, a tua velocidade tá pra cá. A tua força de Coriolis tá à esquerda do teu movimento, porque você tá no hemisfério sul. Sua força de gradiente de pressão tá equilibrando a força de Coriolis. E ela também tá, né, pra direção contrária ao gradiente de pressão. Então, ela tá pra cá. Você tá falando de uma alta, né? O gradiente está aumentando para cá, então a força está aumentando para cá. Tudo faz sentido até agora. Equilíbrio de forças, o conceito das duas forças, tudo bem. E a tua força whatever, a força centrífuga que está para cá também. Só que o teu V está crescendo muito, na força centrífuga, muito mais rápido do que na força de Coriolis. Isso significa que você vai sair do equilíbrio a qualquer momento. Por quê? Porque a tua força de Coriolis está equilibrando duas forças que estão para cá. Sendo que no equilíbrio normal, você estaria ali tudo bem, né? Ai, bonitinho aqui, tudo bem. Só que a tua velocidade está mais intensa do que o normal. E existe um ponto que a força de Coriolis não vai mais conseguir equilibrar essas duas forças, porque essa força daqui de baixo, que é a força centrífuga, está crescendo muito mais rápido do que essa daqui. Então, chegou num ponto que esse equilíbrio não vai mais existir. E se o equilíbrio não existe mais, não existe mais vento gradiente. Por quê? Porque o vento gradiente é um equilíbrio. Show? Não existe mais. Então, essa é uma alta, existe, óbvio, porque a raiz, o V deu maior do que zero, mas ela é uma alta anômala, porque já ela vai parar de existir. Ela vai parar de ser um centro de alta pressão e ela vai virar whatever she wants, whatever he wants. Anyways, é isso. Agora, quando a tua raiz é negativa, o teu V é menos intenso, porque você tem um termo positivo, que eu tinha falado antes, que é aquele primeiro, e você vai diminuir uma coisa desse termo. Então, o teu V, ele na verdade está sendo menos intenso do que ele realmente seria. Com isso, analogicamente, se V ao quadrado cresce mais rápido, V ao quadrado diminui mais rápido também. Então, tua força de centrífuga vai decrescer mais rápido do que a força de Coriolis. Isso vai fazer com que Coriolis consiga equilibrar as duas. Porque agora vão ser duas forças aqui, né? Essa daqui vai crescer menos rápida do que essa daqui vai crescer mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, tem a força gradiente de pressão para puxar de volta ali, tá me entendendo? Então, acaba que eles entram num equilíbriozinho bem legal. E aí, essa alta é chamada de alta regular, né? Porque, enfim, o equilíbrio consegue se equilibrar. Uau! Mas ok, tudo bem. Eu acho que essa é até um pouco fácil de entender. Agora, complicado é você entender por que caralhos vai existir uma alta. Por que caralhos é fisicamente aceito a gente falar que uma baixa pode girar em sentido anti-horário no hemisfério sul. Calma, eu acho que eu sei a razão. Obviamente, está nesses cálculos, né, do vento gradiente. Você vai fazer todos eles e tudo mais. E aí, o vento gradiente com R maior do que zero, sentido anti-horário, no hemisfério sul, F menor do que zero, com uma baixa pressão, peraí, movimento anti-horário com uma baixa pressão? Sim. Faz o cálculo. Dá que existe uma raiz fisicamente aceita se a raiz for positiva. Então, faz a raiz positiva, monta a equação, vê direitinho o que você tem ali. E aí você vai ter que o teu primeiro termo, e aí a parte do equilíbrio também pega bastante, mas muito mais do que isso. É a definição ancestral do vento gradiente. Preste bem atenção. O teu primeiro termo, ele é menos FR sobre 2. O teu F é negativo, o teu R é positivo.
Então, o seu primeiro termo fica positivo, porque esse termo já é negativo por si só, negativo com negativo, positivo. Teu termo é positivo. Agora você está adicionando uma outra força nesse teu termo. Tudo bem. A gente não está aqui para falar sobre isso, na verdade. Sobre a intensidade de V. Foda-se a intensidade de V. O que está pegando aqui? Você está no movimento anti-horário. Você está apontando para baixo. Né? Aqui para cima, aqui para baixo. Anti-horário. Essa daqui é a minha direita. Essa é a minha esquerda. Enfim, foda-se. Tá apontando para baixo, tá girando assim, tá girando no anti-horário. No hemisfério sul. Só que é uma baixa, não gira no anti-horário. Vamos fazer o esquema das forças. Se tá para baixo, para onde é que tá teu Coriolis? Para a direita, para a esquerda do movimento, porque você está no hemisfério sul. Então, teu Coriolis está apontando para dentro. A força centrífuga está apontando para fora. Ok. E a força gradiente de pressão? Tá para dentro também, porque é uma baixa. E ela vai sempre apontar para dentro. O que pode mudar ou não é o Coriolis, porque o Coriolis segue a velocidade. Agora, independente da velocidade, fixando um gradiente de pressão, a tua força gradiente de pressão, ela vai sempre apontar contrária ao gradiente de pressão. Então, ela tá sempre para cá, nesse caso. Só que, observe só que a força de Coriolis e a força gradiente de pressão estão apontando para um mesmo lugar. Isso é estranho. Por quê? O vento gradiente, ele é o vento geostrófico com uma força extra, que é a força centrífuga. O que é o vento geostrófico? É o equilíbrio da força gradiente de pressão com a força de Coriolis. Se as duas estão apontando para o mesmo lugar, isso não é um equilíbrio. Não é um vento geostrófico isso daqui. Não tem como a força centrífuga equilibrar, porque a força centrífuga não equilibra. Quem equilibra é o vento geostrófico, que é Coriolis e gradiente de pressão. Gradiente de pressão e Coriolis. Então, não existe isso. Isso já vai sair do equilíbrio, porque, de novo, o vento geostrófico não está equilibrado. E o vento gradiente é o vento geostrófico com uma outra pressão. Se o vento geostrófico não está equilibrado, porra, que dirá o vento gradiente. Então é isso, gente. Isso foi o que eu entendi. E aí você faz a mesma coisa para quando R é negativo, e aí você vai ter um movimento horário, e você vai ter para o hemisfério norte. Só que para o hemisfério norte já está no livro. Então, assim, vai ler, fi.